Oi, pessoal, tudo bem? Bom, gostaria de me apresentar inicialmente. O meu nome é Emilian Strona, eu sou mestranda em História na PUC do Rio Grande do Sul, sou bolsista CAPES e sou orientada pelo professor doutor Antônio Rudier. Eu estarei falando para vocês hoje um recorte da minha apresentação, intitulado Processo de Criminalização da Guerra no Contestado, os Caboclos e a Justiça dos Homens. Então, essa questão da criminalização, pensando pelo viés institucional, ela não inicia especificamente dentro do período da guerra, de 12 a 16. A partir do momento que a gente tem esse território em disputa, tanto por caboclos quanto imigrantes, e também por fazendeiros, a gente já começa a perceber que essas populações elas são deixadas de lado, dentro de uma rede de poderes. E com a República, a gente vê que se intensifica essa questão dos limites territoriais, da definição, da demarcação de terras. É um processo que inicia no Império, mas que só vai se intensificar no período da República, quando a gente tem esse caráter aí da privatização, do início da modernização, e essa questão do caráter privado das terras, que vai ser trazido junto com a construção da linha férrea, dentro das políticas da época. Então, a partir do momento que esses caboclos, quando surgem os cartórios, eles não conseguem registrar suas terras, porque eles não possuem condições financeiras, econômicas, ou porque eles estão sofrendo uma pressão externa, seja de um coronel ou de um fazendeiro, ali a gente já tem uma criminalização dos caboclos, né, no viés institucional. A gente tem um abandono jurídico dessas pessoas que vão adentrar na guerra reivindicando uma série de questões e principalmente essa questão das terras. Bom, olhando para o momento da guerra e também pensando essa questão do controle da guerra, a gente vai ter a força militar, então a gente tem tanto o aparato judicial como também um aparato militar que vai entrar muito forte dentro da guerra para controlar e acabar com ela. E segundo dados e fontes de acervos militares, foram recrutados metade do exército brasileiro para fazer o cerco contestado. Esse cerco vai acontecer com o general Setembrino ao final do conflito. E o que a gente percebe, né? A partir do momento que esses militares entram no cotidiano das vilas da região do contestado, vão surgir uma série de problemas ligados aos militares que foram levados até lá para colocar esse controle, porque o judiciário ele fica encarregado de julgar os comportamentos errôneos que já aconteceram dentro da sociedade, normalizar de volta esse sujeito, e a força militar ela vem para interromper com movimentos que estão no início, né? Então a Guerra do Contestado ela vai se estender por um bom tempo, e o general Setembrino ele vai perceber uma série de coisas erradas com os militares, na vivência deles nas vilas, né? Essa questão das agressões, doenças, alcoolismos, abusos sexuais, que eram causadas pelos militares. Então ele vai falar, né, em relatório, que as expedições elas foram fracassadas, as primeiras, justamente porque não havia obediência das ordens, e havia, sim, uma total desorganização. Então, ele já vai chegar colocando medidas restritivas aos militares, essa questão de eles não saírem após as 21 horas, não se vender água ardente aos militares, porque aí eles ficavam bêbados e se comunicavam com os civis e passavam uma série de informações sobre as ações militares. Isso acabava favorecendo os caboclos dentro dos redutos para se organizar para a guerra. E ele também vai reprimir os civis, porque esses civis circulavam na região, então ele vai pedir um passaporte para esses homens e mulheres para estar se deslocando de uma região a outra, vai fazer o recolhimento das armas desses civis que poderiam beneficiar os caboclos, e aí, à medida que o general Setembrino ele vai tomando essas medidas, a gente percebe que haviam redes de proteção entre os civis e as pessoas que estavam nos redutos. Então, a força militar ela vai colocar de uma forma impositiva e violenta
essa questão da ordem social e do controle. Bom, pensando na questão da criminalização do movimento nos processos crimes, a gente vai observar uma série de questões, assim. Então, à medida que as prisões vão aumentando, esses homens e mulheres são interrogados, justamente pelo objetivo de entender como que era a organização do grupo, as estratégias. E aí eu cito aqui um sumário crime de sedição e ajuntamento ilícito, número 22 de 1915, da comarca de Curitibanos, do Manuel. Ele foi preso em um piquete civil, né, pelo senhor Crispim Ribeiro, em Curitibanos, durante uma ronda ali pela região, para um reconhecimento militar. E aí ele vai ser interrogado, né, pelo delegado no inquérito, e o processo ele já abre chamando o Manuel de fanático, né? E ele vai ser identificado pelas testemunhas porque ele portava os elementos, os distintivos dos jagunços, que eram formas que essas pessoas usavam para se vestir e para se diferenciar dos militares, né? A questão dos estandartes, né? Do cabelo mais baixo. Então, eles eram reconhecidos facilmente pelas pessoas que circulavam na região. E aí o mais interessante, né, é que ele foi pego em uma casa abandonada, ele estava com uma corda e provavelmente ele estava lá para arrebanhar gado e levar para os redutos. Porém, né, durante o inquérito, né, ele vai afirmar ao delegado que ele estava indo a caminho da vila de Curitibanos para se entregar à polícia e ele afirmava que foi forçosamente que ele entrou de forma forçada no grupo. Então a gente percebe aí essa questão da estratégia do Manuel, né, para se desvencilhar das amarras da justiça. A gente vai perceber isso em vários interrogatórios, essa questão de que foi forçado e tudo, né? Bom, e além dessa questão também dos inquéritos, né, a gente vê a questão da justiça, né, como que ela vai se colocar nos trâmites, né. Então a gente vai perceber que os caboclos, eles tinham várias denominações, e a gente percebe isso em várias documentações, tanto em jornais quanto relatórios, também nos inquéritos, nos processos, né, eles eram chamados de jagunços, rebeldes, bandidos, né, fanáticos religiosos, né, sempre palavras que tentavam deslegitimar o grupo e colocar, né, eles para baixo, né, tirar a credibilidade deles. E aí, essa questão do sentido das palavras é bem interessante a gente observar nos processos ou nos inquéritos, porque eles estão ligados com relações de poder, com o controle, também com injúrias, calúnias, né? E aí a gente tem a questão que o David traz, né? Que os insultos, eles são trocados de um modo regulado, e ele coloca em evidência esse domínio verbal e o controle emocional dos participantes, né? E ele é dotado aí de estigmas pessoais, sociais, relacionados a questões de ordem moral. Então, também é interessante assim observar, e eu também acabei notando essa questão das leis, né? Em que qual é o enquadramento dessas leis no movimento e para esses sujeitos, né? Então, o Estado e as instituições, elas vão estar enquadrando esses sujeitos em crimes contra o Estado e a propriedade pública e privada. E aí a gente vai observar, né, na maioria dos processos crimes, que esses caboclos eles são inseridos em crimes de sedição, ajuntamento ilícito, que são crimes onde os indivíduos, integrantes de uma revolta ou rebelião em massa, agem contra uma autoridade estabelecida e ameaçam a segurança do país, bem como crimes de invasão à propriedade também vão aparecer. Então a gente percebe aí bem esse interesse do jurídico. É muito importante observar o contexto em que esses processos estão, porque esses processos eles são nivelados pelos interesses judiciais, e aí a gente consegue perceber nos processos essa questão do interesse do Estado em proteger a propriedade pública, a propriedade privada, porque essa propriedade ela estava adquirindo um valor que era um benefício. Então, os caboclos eles vão ser incriminados em tudo que
que possível relacionado a ataques, a incêndios, a depredação da propriedade. Uma outra questão que vai entrar também é o julgamento moral e mental desses indivíduos. A gente percebe isso no julgamento do processo 1121, né, estava ocorrendo lá o júri público dos quesitos, né, contra os réus, e aí vai ocorrer ali na votação uma disparidade de votos, né, para alguns quesitos, né, e aí o presidente vai elaborar mais 2 quesitos com base no artigo 42, referente à questão físico-vencível e referente ao comportamento desses indivíduos anterior aos crimes cometidos, né. Então, é bem interessante de analisar esses pontos, porque eles vêm com uma nota explicativa no final do inciso, né? Por exemplo, ali a questão físico-vencível, se essa pessoa agiu ou não sobre um perigo atual, né? Alguma questão emocional, alguma questão, alguma ação sobre raiva, nesse sentido, né? Analisando a questão emocional do réu. E um outro ponto que eu achei muito interessante é essa questão do sujeito na sociedade, como ele era antes para essa sociedade. E aí há toda uma explicação desse inciso, que vai até na filosofia, que vai se basear lá no Código Português Penal e Militar, que o bom sujeito é aquele que se comporta, que age em favor da sociedade, e aí tem várias formas de definir esse sujeito, né? Se ele presta serviços humanitários, religiosos, políticos, científicos, industriais, serviços à pátria, serviços militares, se serviu ou não à guerra, mas ao final eles deixam isso aberto ao juiz definir o que é considerado para aquela sociedade ou não como um sujeito de comportamento exemplar, que como existem várias categorias, vai definir, essa questão vai ser definida pelo juiz. Então, tudo isso a gente consegue olhar nos processos crimes, isso é muito interessante de ver como que a justiça percebe esses sujeitos, o que ela avalia neles, o que ela coloca em julgamento. A questão do júri também é interessante observar, geralmente são elencadas pessoas da sociedade, é feito um sorteio, mas aí você vai observar esse sorteio, essas pessoas que vão julgar os réus, geralmente são pessoas ali influentes, a gente consegue perceber isso pelos sobrenomes, até a própria composição jurídica, promotor, delegado, juiz, eles sempre têm uma relação com hierarquias sociais da sociedade. Tudo isso vai influenciar no movimento, na criminalização. E essa questão da legislação, a gente consegue perceber uma influência muito positivista na análise dos juízes, do promotor, sobre os sujeitos, sobre os réus, onde se pauta, em alguns momentos, a questão biológica e não as ações que surgem de fruto das relações sociais. Bom, eu encaminho para as considerações finais, não quero extrapolar o meu tempo. Bom, o que a gente consegue fazer a partir desse prévio diagnóstico, né? O que a gente percebe? Né? A gente vê uma complexidade de relações existentes no conflito do contestado, onde crime e controle social, eles são concebidos e estruturados de formas diferentes para cada grupo em disputa. Então, o que talvez seja crime para os caboclos não é considerado, por exemplo, para os juristas, então isso também é importante observar. A lógica que estrutura esses elementos que tornam um crime ou não, ou que determina que tipo de controle será aplicado, perpassa pelas condições morais, como a gente viu ali na questão dos quesitos da votação do júri. A questão cultural, isso também é analisado, essas pessoas durante os depoimentos se faz toda uma investigação de onde elas vieram, se elas são imigrantes ou não, toda uma questão de análise desses indivíduos, né, em suas redes de sociabilidade e cotidiano. Logo, toda ação coletiva que visa controlar, criminalizar ou punir reafirma sua própria ordem
frente às demais questões que ameaçam sua integração social. Bom, gente, é isso que eu gostaria de trazer para vocês. Aqui estão algumas referências. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, caso não tenha ficado claro algum ponto. Muito obrigada, até mais.